Vamos então partir para as derivadas das funções trigonométricas. Aqui, por exemplo, eu tenho o gráfico de seno de x. E vamos tentar ter uma ideia aqui pelo gráfico de como é que se comporta a derivada. Por exemplo, aqui nesse ponto, a tangente seria uma diagonal com inclinação 1. Nesse ponto aqui, a tangente seria uma reta horizontal, então inclinação 0. Nesse ponto aqui, seria uma diagonal descendente, então inclinação menos 1. Nesse ponto aqui, 0. Nesse ponto aqui, 1. E assim eu vou fazendo. Aqui a inclinação é 0. Aqui a inclinação é menos 1. E aqui é 0. Bom, a inclinação vai variando de uma forma suave, não é numa forma brusca, então eu não posso simplesmente ligar esses pontos. Isso vai ficar de forma mais ou menos assim. Bom, não foi o melhor dos gráficos do mundo, mas eu acho que dá para ter uma ideia do que parece esse gráfico. Esse gráfico tem todo o jeito de ser cosseno de x. E é isso que eu vou mostrar agora, que a derivada do seno é o cosseno. Bom, e para fazer a prova, a gente vai precisar de um limite, que é o seguinte. O limite da função seno de x sobre x, quando x tende a 0. E eu afirmo, até porque uma prova seria razoavelmente demorado para se fazer, eu vou fazer isso à parte, mas eu afirmo que esse limite é 1. Eu vou mostrar aqui como evidência um gráfico gerado por um programa dessa função, que dá uma boa evidência de que o limite, quando x é igual a 0, a função tende a 1. Então, o que eu vou mostrar é que se a função é seno de x, a derivada da função é cosseno de x. Eu prometo que esse vídeo vai ser o último que a gente vai calcular as derivadas diretamente a partir da definição, com limites e tal. Depois tudo vai ser feito basicamente usando as propriedades. Mas isso vai ser bom para a gente recordar algumas propriedades trigonométricas, talvez sejam um pouco adormecidas. Então vamos lá. A derivada de seno de x é o limite para quando h tende a 0 de seno de x mais h menos seno de x h. Então aqui já se vê a primeira propriedade trigonométrica que a gente vai ter que lembrar, que é o seno de uma soma, que é o seno de x cosseno de h, o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo, que é h, vezes o cosseno do primeiro, que é x, menos seno de x, que está aqui. Tudo isso sobre h. Mas agora o que acontece é o seguinte, quando h tende a 0, eu tenho aqui cosseno de 0, que é 1. Então, aqui eu fico então só com seno de x, e esse seno de x se cancela com esse menos seno de x aqui. E agora é onde eu uso esse limite aqui. Seno de h sobre h, isso vai ser 1. Então, tudo que restou da minha expressão foi cosseno de x. E agora, para ver a derivada do cosseno, vamos aproveitar que eu tenho mal e porcamente desenhado o gráfico do cosseno aqui, e fazer o mesmo que a gente fez no início, para o seno. Então, aqui a inclinação é 0. Nesse ponto aqui a inclinação é negativa, menos 1. Aqui a inclinação é 0. E assim por diante. O gráfico disso fica mais ou menos assim. Esse sai um pouquinho melhor. Esse gráfico aqui é o gráfico de menos seno de x. Vamos provar então. Eu prometi que esse seria o último diretamente a partir da definição. Mas é bom para a gente acordar alguns neurônios adormecidos. Então vai ser o cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre h. Então, lembrando do cosseno da soma, que vai ser o cosseno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo, isso é o cosseno da soma, menos o que sobrou aqui, cosseno de x, tudo isso sobre h. Agora o que acontece que é bem parecido com o que aconteceu ali em cima. Eu tenho aqui o cosseno de h, quando h tende a 0, vai ser o cosseno de 0, que é 1.
Com isso eu fico com cosseno de x aqui e menos cosseno de x aqui, que eu posso cancelar. E de novo aqui aparece o limite seno de h sobre h, quando h tende a zero, que vai ser 1. E só o que sobrou na expressão então foi menos seno de x. Bom, então como eu prometi, essas eram as últimas demonstrações de derivada diretamente a partir da definição. E das outras funções trigonométricas, a gente precisa de uma ou duas propriedadezinhas ainda, e fazer uma tabela das funções trigonométricas e as suas respectivas derivadas.